Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Natália Gianetti, repórter da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre as perspectivas do fenômeno climático El Niño para as safras brasileiras neste 2023. Bem-vinda, Natália. Obrigada, Camila. É um prazer estar aqui. Natália, antes de mais nada, você poderia explicar para a gente o que é o El Niño e quais as diferenças em relação ao Laninha? Claro, Camila. O El Niño é um fenômeno climático que ocorre com uma frequência de a cada 2 a 7 anos e tem uma duração média entre 9 meses até 1 ano. Ele acontece quando as águas do Oceano Pacífico passam por um processo de aquecimento, o que pode alterar as condições atmosféricas e os padrões de chuvas no mundo todo. É importante destacar também que o El Niño tem um efeito oposto do Laninha, que acontece após o resfriamento das águas do Oceano Pacífico e se encerrou no início do outono de 2023, após 3 anos de influência. Então, a tendência é que ele favoreça o aumento de precipitações em áreas que sofreram com o tempo seco nas últimas 3 safras e provoque estiagens onde as chuvas foram abundantes. Perfeito, Natália. E para quando o El Niño pode ser esperado? Neste momento, o El Niño ainda está em formação e pode-se dizer que estamos em um período de neutralidade climática, de transição entre os dois fenômenos. Alguns dos efeitos do El Niño já começam a ser sentidos agora neste começo de inverno. Porém, modelos meteorológicos apontam que ele começará de fato e alcançará seu pico de influência entre o final do inverno e início da primavera. Interessante. E em quais regiões do Brasil exatamente o El Niño atuará com mais força? Então, Camila, o destaque é principalmente para o Rio Grande do Sul e para a região do Mato Piba, que engloba Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. No Rio Grande do Sul, a expectativa é por um aumento dos volumes de precipitação a partir da segunda metade deste ano, o que deve contribuir para a recuperação das lavouras do estado, que sofreram com os efeitos de 3 anos consecutivos de seca. Já o Mato Piba entra em estado de alerta. O Laninha impulsionou a produtividade das lavouras desses estados desde a safra 2021. Por exemplo, na temporada 19-20, os 4 estados juntos produziram 15 milhões e 400 mil toneladas de soja, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Já no atual ciclo de 22-23, a CONAB projeta cerca de 20 milhões de toneladas para o Mato Piba. É possível também que o El Niño resulte no aumento das temperaturas nas regiões centro-oeste e sudeste durante o inverno. Esse inverno menos rigoroso pode encurtar os ciclos de desenvolvimento das culturas, ao mesmo tempo em que o calor pode potencializar os impactos negativos dessa estação geralmente mais seca. Certo, Natália. E esses efeitos do El Niño que você citou, já são uma certeza ou existe ainda uma possibilidade de eles não acontecerem? Então, ainda é muito cedo para os modelos meteorológicos medirem a intensidade do fenômeno. Normalmente, essas previsões só podem ser feitas quando ele já começou, mas as fontes ouvidas pela Argos apontam que a intensidade projetada do El Niño aumenta a cada atualização dos modelos meteorológicos. Outra coisa que é importante destacar é que o Brasil é um país territorialmente vasto. Ele está sob a influência de diversos fenômenos meteorológicos, que podem amplificar o El Niño ou contrapor seus efeitos. Perfeito, Natália. E agora voltando um pouco, você mencionou que o El Niño pode ajudar na recuperação das lavouras do Rio Grande do Sul. Como é que isso deve acontecer? Bom, Camila, o Rio Grande do Sul passou por 3 anos consecutivos de secas. A pior delas, na temporada passada, de 21-22, quando o estado produziu apenas 9 milhões de toneladas de soja, apesar de ter semeado uma área de mais de 6 milhões de hectares. Com isso, as condições do solo foram severamente danificadas e suas reservas hídricas chegaram a níveis críticos. Então, o aumento das chuvas provocado pelo El Niño ajudaria a recuperar as reservas do estado antes do início da temporada de semeadura da soja 23-24, prevista para outubro deste ano. Um El Niño intenso poderia até mesmo ser suficiente para reabastecer essas reservas. Por isso, os agricultores do Rio Grande do Sul veem o El Niño como uma boa notícia. A única preocupação deles seria em torno de possíveis problemas para o progresso da colheita do trigo e atrasos no calendário de plantio das culturas de verão, porque o aumento das chuvas pode dificultar o andamento dos trabalhos de campo.
Muito interessante, Natália. Vamos seguir acompanhando de perto os efeitos do El Niño nas lavouras brasileiras. Obrigada pela participação no Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com/falando-de-mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!